satisfação que o IEA, então, abre esse seminário cultural Brasil-China, fazendo parte da semana Brasil, Rio Grande do Sul, China, do Governo do Estado, da Universidade Federal. Nós, para preparar isso, nós fizemos uma busca e identificamos que houve na URGS já defendidas 20 dissertações e teses sobre a China nos mais variados temas. Quase que algumas dessas pessoas não estarão aqui, porque estão, felizmente, empregadas longe, mas nós teremos alguns representantes aqui. E para dar início, eu gostaria então de dar a palavra ao Dr. Tarso, secretário de Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Estou doutorando no máximo, o programa de ciência política não me exclui totalmente daqui, mas sou doutorando em ciência política na URGS, coordeno a assessoria de relações internacionais do governo. Quando a gente ficou sabendo desse seminário, questão de ligar para o professor José Vicente, velho, grande amigo, para saudar, porque para nós é muito importante ver que a nossa Universidade Federal finalmente está adquirindo uma dinâmica mais adequada à dinâmica da sociedade. Muito importante ver a universidade discutindo a quente os temas e se envolvendo diretamente com temas que são vitais para a nossa sociedade. E para nós, sem dúvida nenhuma, a relação com a China é uma relação muito estratégica do ponto de vista conceitual e um processo muito empolgante, dado a dinâmica que a gente percebeu que os fatos foram se sucedendo. E para nós do Governo do Estado, cujo objetivo é utilizar a área de relações internacionais como uma alavanca para o desenvolvimento do Estado, inevitavelmente para um Estado que é um Estado cuja economia depende muito da exportação, e para um Estado que é um Estado de fronteira e que sempre teve essa condição geopolítica e uma vocação para a internacionalização, não tem dúvida que a relação com a China é uma relação altamente estratégica. Então a gente, desde o início do governo, começou a fazer um conjunto de movimentos na direção do Oriente, fomos à Coreia do Sul em 2011, mas fomos para a China em 2013 e percebemos o quanto que há de interesse na China para um processo de internacionalização e o quanto que isso pode gerar uma sinergia com o processo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, há alguns consensos e algumas aproximações políticas entre os dois países e entre os dois governos, principalmente. São governos que estão alinhados na perspectiva dos BRICS, de um mundo mais multipolar e menos monopolizado por potências hegemônicas. Segundo, países que têm um compromisso muito forte com as suas diferenças e com as suas identidades, com a inclusão social e com o combate à pobreza. O Brasil, nos últimos 10, 12 anos, tirou muita gente da pobreza, a China tirou muito mais. São países que têm uma vocação continental e têm realmente uma percepção de ambos os governos de que há uma parceria estratégica. Então, esse documento assinado pela Dilma e pelo Xi Jinping não é só uma declaração de intenções, mas uma opção estratégica de dois governos e uma opção que vai ter um impacto de âmbito global. Não é uma coisa pequena, a China nada é pequena. Então, para nós, no Rio Grande do Sul, conseguir se inserir nesse processo foi uma coisa muito importante e foi um movimento muito interessante, porque, primeiro, a gente viu que a sociedade gaúcha tem muito interesse. A gente foi para a China, mas fomos com empresários, fomos com universidades, fomos com prefeituras, fomos como a gente gosta de ir, que é não representando só um governo, representando o Estado do Rio Grande do Sul. E muito interessante a recepção que tivemos lá, nós fomos lá em final de novembro, início de dezembro, porque se percebeu claramente que a China está tendo uma mudança de estratégia e eles são muito explícitos sobre isso. A China cresceu nos últimos 30 anos baseada na exportação de produtos manufaturados. Eles viram que da crise de 2008 em diante o mercado mundial tende a se encolher e hoje estão se voltando para dentro da China. Eles olharam, bom, temos 1 bilhão e 400 milhões de chineses que, se passarem a ganhar melhor e viver melhor, vão passar a consumir mais, e isso pode garantir o crescimento, que eles precisam manter um crescimento, dado o tamanho da China e os seus problemas sociais, um crescimento muito rápido da economia para evitar qualquer crise social. E aí estão se voltando para dentro, o que abre uma janela de oportunidade para um Estado produtor de alimentos como o Rio Grande do Sul,
E, paralelamente a essa ideia de se voltar para dentro, e que isso vai abrir espaço para nossas exportações, ampliar nossas exportações para lá, e sair dessa relação onde a gente só exporta soja, importa produtos manufaturados, qualificar e agregar valor à nossa pauta de exportações. Paralelamente a isso, é uma decisão da China de projetar suas companhias para fora. Não, na América Latina, eles não querem fazer a mesma coisa que fizeram na África, que é uma entrada muito predatória, muito violenta, comprando terras, levando trabalhadores, gerando resistências. Eles sabem que a América Latina é diferente, então eles vêm com muito mais cuidado. E então há uma decisão, e eles dizem todas as vezes para a gente, do governo chinês, de investir na América Latina, e há uma avaliação de que na América Latina o país mais importante é o Brasil. E nós conseguimos então chegar como Rio Grande do Sul lá no momento que eles estavam fazendo essas duas constatações. Várias das empresas que a gente visitou lá disseram isso com todas as letras. Olha, nós estávamos decidido aí para a América Latina, estávamos decidindo ir para o Brasil, e vocês chegaram aqui na hora exata. Então nós estamos, assim, só para fechar, porque também não quero me estender demais, recebendo empresas do tipo da Baidu, que é o Google chinês, o segundo maior buscador do mundo, em breve vai se tornar o primeiro. Estamos recebendo a Huawei, que é a segunda maior de equipamentos de tecnologia, de internet, de tecnologia da informação, hardware para telecomunicações. Ela só não é maior que a Cisco Systems americana. Estamos recebendo um conjunto enorme a China Railway, de empresas que podem ter um potencial de investir na infraestrutura do Rio Grande do Sul, em ferrovias, em setores de alta tecnologia. Uma fábrica, Yangtze Optical Fiber Cable Company, que é uma fábrica de fibra ótica, que talvez possa instalar a primeira fábrica de fibra ótica da América Latina no Rio Grande do Sul. Então tem um conjunto de empresas e eles gostaram muito, assim, da nossa proatividade. A gente teve na China, e a China também fez a proposta de convidá-los para vir aqui. Desde que voltamos, estamos mantendo um processo de negociação permanente com várias empresas, com vários governos, convidando, estimulando, gerando o interesse deles para cá. E particularmente o que nós queremos justamente não é as quinquilharias chinesas, é a alta tecnologia chinesa. E nós não queremos só essa relação com as empresas, mas também aprender e fazer um benchmarking como é que eles fizeram isso. Qualquer um aqui, tem as pessoas mais jovens, mas os mais velhos todos vão se lembrar que 30 anos atrás, produto chinês era produto de R$ 1,99, carrinho de plástico, roda de plástico. Hoje eles produzem o que se puder pensar, a China produz muitas vezes melhor que o Ocidente. Então, como é que eles fizeram para ter esse salto tecnológico, né? E para isso nós trouxemos várias universidades para cá, e buscando criar uma relação onde a gente possa gerar uma sinergia que, como eles mesmos gostam de falar, de prosperidade e compartilhar. O professor ontem estava falando da lógica confucionista, do tipo de abordagem que eles têm no mundo, né? A ideia de reciprocidade, a ideia de parceria. Eles estão crescendo, mas eles sabem muito bem que eles não devem ser que nem os imperialistas ou os colonialistas que passaram por cima deles. Eles estão se expandindo com potência, mas eles são muito cuidadosos para criar suas relações. E foi muito interessante que, assim, em questão de 6 meses, né, de dezembro a maio desse ano, a gente está conseguindo trazer 3 províncias, o Ministério da Cultura, a Fundação Rambam, 27 artistas, 39 empresas, 4 universidades, o China Development Bank, que é o BNDES multiplicado por 10, tudo isso está aqui no Rio Grande do Sul. Mostra, então, portanto, o interesse que a China tem por nós. Então, esse interesse, eu acho que eu tenho um resultado pragmático em termos de relações econômicas, mas tem também, a gente fez todo um esforço por entender e por ter estudado um pouquinho como é que a China funciona. A gente tem nessa atividade da Semana da China não só seminários acadêmicos, seminários de negócios, mas toda uma grande programação cultural para, primeiro, mostrar a China para os gaúchos. Tem muito interesse na China, que nós estamos fazendo desde Kung Fu até caligrafia, exposições de arte contemporânea, exposições de arte tradicional, a ópera de Pequim, o ciclo de cinema chinês. Todo mundo quiser, www.semanadachina.rs.gov.br, para trazer a China mais para perto do Rio Grande do Sul, mas também para mostrar para os chineses que vieram o quanto que a gente valoriza a cultura deles. Isso é muito importante para a relação política e para os negócios também. Né? As pequenas coisas, ter os materiais feitos em mandarim e não em inglês, não pressupor que o inglês é a língua internacional, todo mundo tem que saber inglês, ter os materiais em mandarim,
mostrar que nós valorizamos a cultura deles, recebemos bem, fazer todas as cerimônias que eles adoram, que às vezes a gente é formalidade, que chatice, discurso e tal. Tentar fazer o máximo para que eles se sintam acolhidos e que a gente possa, então, progredir bastante com essa relação, com uma relação estratégica com o Sul. E por último, só tem um outro elemento que está pouco perceptível, porque parece que a gente está numa discussão muito pragmática, muito de negócios, mas tem também, acho que a presença da China aqui nos coloca também um outro debate que é da maior importância, que é o debate subjacente a esse, que é sobre o modelo de desenvolvimento. A gente foi ensinado durante muitos anos a achar que o crescimento e o desenvolvimento depende do mercado, das livres forças de mercado, da privatização, da desregulamentação, que o Estado não tem nenhum papel, e que é assim que as coisas vão gerar um futuro mais próspero para todo mundo. E a China está mostrando que um país onde tu tem o Estado super poderoso, tu tem um sistema político bem diferente do nosso, tu tem um controle da economia pelo Estado, ainda que 40% da economia chinesa só seja estatal, dos outros 60%, praticamente todos os proprietários das grandes empresas são do Partido Comunista também, então é privado, mas ao mesmo tempo é muito politizado. O empresário chinês não é como o empresário brasileiro, que quer enriquecer e ir embora para Miami, ele quer enriquecer para enriquecer o seu país. Ele tem uma dimensão patriótica e uma dimensão comunitária, mesmo na iniciativa privada da China. E esse debate sobre o modelo de desenvolvimento, ele diz, a China se abriu para o capitalismo, a China não sei o quê, mas ele se considera um país socialista. Tem essa perspectiva muito clara de que o crescimento econômico, inclusive o crescimento do setor privado, está a serviço de um projeto de nação e não do lucro imediato dos seus empresários. Então isso é uma discussão quase filosófica, política, ideológica, mas é uma discussão muito atual. Quer dizer, o que se faz para sair da crise? No momento que o mundo vive uma enorme crise econômica, tem um país que segue crescendo. Quando está mal, cresce 7,5%. Quando está bem, cresce 12%. Isso aí tem alguma coisa para nos ensinar. É isso que a gente está fazendo ao nos aproximarmos mais e mais da China. Obrigado. Professora Rita, do Departamento de Letras, diretor do Instituto Confúcio. Eu gostaria de agradecer ao professor José Vicente por estar presente nessa sessão de abertura e cumprimentar os colegas de mesa. E dizer que para nós do Instituto Confúcio, que tem apenas 2 anos de idade aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é muito gratificante tomar conhecimento durante a realização dessa Semana da China, que a universidade respondeu muito bem ao nosso chamado para se integrar essa semana, particularmente pela iniciativa também dessa mesa. E muito gratificante saber que há trabalho sobre a China na nossa universidade. Às vezes nós trabalhamos aqui muito compartimentalizados dentro dos nossos próprios institutos e a gente perde muita coisa. Então eu acho que essa oportunidade de socializar um pouco esse conhecimento produzido nos diferentes departamentos, institutos, é o que nós precisamos mais. Nós precisamos também não só integrar lá fora, mas precisamos socializar e nos integrar aqui dentro. O Instituto Confúcio é parceiro do governo do Estado na realização da Semana da China e naturalmente que a configuração dessa semana houve a conjunção de 3 grandes interesses, não é? O interesse do Estado, o interesse do Instituto Confúcio, cujo objetivo maior é a divulgação da língua, da literatura e da cultura chinesa, e o interesse da universidade pela cooperação acadêmica e intercâmbio acadêmico. Como eu venho das letras, naturalmente toda essa semana eu acho que ela nos convoca, além das questões mais pragmáticas, as questões envolvendo os interesses do Estado, investimentos, que é desejável, se não inevitável, dada assim a configuração, né, da economia mundial e da emergência da China como uma superpotência. Eu acho que para nós que investimos bastante na organização das atividades culturais, trazendo professores e artistas, mestres em tai chi, caligrafia,
artes visuais, performance e a ópera de Pequim, eu acho que a nossa ideia é, ao trazer a cultura chinesa, provocar uma reflexão sobre o que realmente implica o encontro com a cultura chinesa. Esse outro tão desconhecido de nós, que permaneceu por séculos e séculos, né, confinados lá do outro lado do mundo, através de razões geopolíticas históricas da cisão entre Ocidente e Oriente. Então, nós aqui, ouvindo a tua fala, é claro que nós vivemos num processo de um sistema econômico capitalista, fomos levados de roldão, e é claro que esse sistema econômico, ele projeta valores no campo social, e essa questão que tu levantaste, Tasso, de que há lá um sentimento patriótico muito forte, de que uma ideia muito forte do coletivo, do trabalho individual sempre acrescentando ao coletivo. Então, isso já é uma sinalização de uma outra forma de pensar a vida em comunidade, e eu acho que nós precisamos aprender alguma coisa com eles num momento assim nosso da cultura ocidental, tão conturbada, nossa contemporaneidade, violência, né, por todos os lados. Eu acho que o contato com esse outro serve assim como um momento de reflexão para uma necessidade de reinventar a nossa coletividade humana, porque hoje não podemos mais pensar nós estamos a salvo, nós estamos aqui, eles estão lá. Eu acho que nós precisamos pensar sobre a coletividade humana, e nesse sentido eu acho que a cultura chinesa ela tem algumas lições muito preciosas para nós ocidentais, não só porque Confúcio é realmente o pilar tanto político quanto em termos de valores éticos e morais da sociedade chinesa. O confucionismo é muito presente no dia a dia através da forma como eles encaram as relações humanas. E, por exemplo, um dos exemplos é um respeito enorme aos mais velhos. Os mais velhos, enquanto que aqui nós ouvimos na televisão de que os mais idosos estão sendo deixados nos hospitais, saiu uma reportagem, né? Quer dizer, lá o idoso é muito respeitado porque ele viveu uma longa vida, tem experiência e construiu uma certa sabedoria. E a sabedoria é algo, assim, muito diferente do que nós entendemos. Nós vivemos sob a égide do conhecimento. Lá é a sabedoria. E são duas coisas muito diferentes, conhecimento e sabedoria. Então, eu acho que nesse sentido, esse encontro com a cultura do outro é uma oportunidade para nós aprendermos algumas coisas e trocarmos algumas coisas preciosas para a nossa vida em comum, para a nossa maneira de pensar o mundo, alargar os nossos horizontes. Então, se o objetivo do Confúcio é disseminar a língua, cultura, literatura chinesa, a presença dos chineses entre nós propicia também um aprendizado para nós. Então, eu acredito que essa Semana da China, aqui em Porto Alegre, ela é um marco inaugural das inter-relações culturais, da troca acadêmica. Eu acho que vai fortalecer muito na nossa universidade os grupos de pesquisa, tá? E a possibilidade, inclusive, dos intercâmbios e trocas acadêmicas, missões de trabalho na China, e tudo isso só tende a fortalecer a universidade como um todo e a nossa cultura, a nossa sociedade. Obrigada. Então, para concluir essa mesa de abertura, o senhor Nicolás, que é o nosso secretário de Relações Internacionais da UFRJ. Então, dia a todos, eu também saúdo as autoridades presentes, os professores, os alunos, os servidores técnico-executivos, saudar os membros da mesa, que nós estávamos brincando que a gente vai se encontrar todos os dias nessa semana, porque cada um no seu papel trabalha na mesma coisa nessa semana da China.
agradecer ao professor José Vicente Tavares pela iniciativa em organizar esse seminário cultural, que é longe de ser a primeira ação do IDEA com a China, obviamente. Nós sabemos que tem regularmente eventos importantes aqui sobre esse tema. Essa semana então é especial para o Estado em geral e para a URGS em particular. Nós somos um componente, nossa universidade é um componente importante dessa semana da China no Rio Grande do Sul, principalmente através do Instituto Confúcio da URGS, que tem agido bastante para convidar gente do exterior, trazer artistas do exterior da China, obviamente, para o Estado. Mas também porque dentro da universidade nós temos ações, esse workshop hoje. Amanhã é um dia dedicado mais à tecnologia, o nosso parque tecnológico vai se divulgar frente a empresários chineses e também receber os mesmos empresários aqui no campus do Vale durante a tarde. Então, talvez vocês vejam a comitiva circular, inclusive, nesses corredores aqui. Na sexta-feira terá encontros no Instituto de Artes. Artistas em caligrafia chineses estão presentes em vários momentos da semana e vão visitar nossos colegas da Instituto de Artes. E para finalizar, no sábado e no domingo ainda tem ações de novo promovidas pelo Instituto Confúcio no Parque da Redenção. Vocês podem ter iniciação ao Tai Chi, gastronomia também, no parque. Um bom momento para confraternizar fora das paredes da universidade. Se bem que não tem tantas paredes nesse complexo. Então isso é essa semana. Além dessa semana, eu quero manifestar também que realmente com a criação do Instituto Confúcio há 2 anos atrás, realmente a atuação da URGS com a China tem se ampliado. Entretanto, ela começou bem antes. Ontem a professora Rita estava lendo um histórico, em particular através do programa de português para estrangeiros. São dezenas e dezenas de alunos chineses que a URGS tem recebido nesses 10 últimos anos para que eles tenham uma primeira visão da nossa cultura e da nossa língua. Quase todos os nossos tradutores fizeram português. Exatamente. Nesses últimos semestres, eu falava de dezenas e dezenas, nesses últimos semestres estamos com uma média de 70 a 80 alunos chineses presentes. E aqui no campus do Vale vocês veem eles fisicamente porque eles estão na parada de ônibus em geral, esperando no fim da tarde para voltar no centro. Nós temos ações em ensino. Eu posso citar nesse contexto a Escola de Administração, que provê cursos em mandarim para seus alunos, não para estudar apenas um idioma, mas para realmente trabalhar no gerenciamento, na administração, diretamente na língua dos seus parceiros, que são os colegas chineses. A atuação a nível de pesquisa em direito, uma professora nossa da Faculdade de Direito tem traduzido em mandarim o Código do Consumidor brasileiro para facilitar os negócios entre os 2 países. Ações de pesquisa em conjunto em desenvolvimento rural, e aí alguns nomes surgem na URGS com o professor Padura, que eu tive a oportunidade de palestrar aqui, que tem uma experiência muito grande da China. O professor Sérgio Schneider também, que participou da delegação em novembro do governo à China. Então, resumindo, nós temos ações de pesquisa, de ensino e de extensão através das atividades do Instituto Confúcio. Portanto, os 3 pilares da nossa universidade têm atuação em conjunto com a China e isso realmente é positivo para todo mundo. Nossa universidade, como vocês sabem, vive um momento de internacionalização muito forte. É uma trajetória que tem começado há muito tempo, há décadas. Os programas de pós-graduação, em particular, muitos deles têm nascido internacionais pela presença, pela visita de pesquisadores, alguns europeus, alguns americanos. Esse movimento que é histórico tem acelerado muito nesses últimos tempos, principalmente devido ao programa de mobilidade na graduação Ciências Sem Fronteiras, que inclui a China como destino. Nós começamos a mandar alunos de graduação para a China. É um movimento que está começando com a China. Nós mandamos 2 alunos na graduação apenas até agora, mas é o início, uma semente de um movimento que eu acho que vai muito longe. Como preparo que nós temos internamente na URGS, o Instituto Confúcio de novo, pelas essas N formas de interações que vem crescendo
todos os níveis possíveis entre a universidade e a China. Eu acredito que realmente nós estamos frente a uma década ou mais de interações, uma escala que é difícil até imaginar hoje, mas que está começando. E isso é positivo. Eu não vou retomar todo o discurso da professora Rita, mas realmente, se o papel do Estado é fomentar o desenvolvimento em harmonia, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento cultural, a universidade tem todo o seu papel nessa parte mais reflexiva, de geração de conhecimento. Espero eu indo até a sabedoria, porque a professora Rita derrubou, para complementar essas ações fora da universidade, como nós sabemos fazer. E dessa forma contribuir em nosso lugar a essas ações entre a Europa do Sul e a China. Eu queria, infelizmente, as nossas comunicações não vão muito bem, né? Porque são muitas atividades. Mas amanhã à tarde, no Instituto de Letras, haverá um fórum de literatura, cultura, língua e tradução para o chinês. Então, a professora Márcia Velho, do Departamento de Línguas Modernas, irá mediar a mesa e nós teremos a participação de professores da Universidade de Macau, que é uma ex-colônia portuguesa. Ela irá falar em chinesa, mas irá falar em português. Então, é importante acrescentar essa mesa redonda. E só, já estou aqui, no meio dos colegas, dos alunos, um comunicado do vice-cônsul de São Paulo. Que nós tivemos uma reunião, e aqui eu consigo ser assim, um ambiente mais informal, porque lá no Piratini, então eu posso fazer esse comunicado. Nós tivemos uma reunião, fomos recebidos pelo governador, estava presente o vice-cônsul, e o vice-cônsul do Consulado-Geral de São Paulo nos disse que há muitos pedidos de outras universidades para terem um Confúcio. No Brasil, atualmente, são 7 institutos Confúcios. E ele decidiu que eles não vão mais implementar outros Confúcios, que eles vão investir nos 7 Confúcios já existentes e com grande prioridade ao nosso instituto, porque é o único da região sul. Então, essa foi uma boa notícia e a gente, com isso, já antevê muitos desdobramentos dessa decisão. É isso que eu queria ressaltar. Muito obrigado. Eu só queria complementar dizendo que a demonstração de que está havendo uma mudança geracional. Nós temos 2 expositores, o Vitor Alessandro, de Sociologia, e o Felipe Machado, de Ciência Política, que moraram na China, que falam mandarim, e que eles vão falar, não sei se em português ou em mandarim. Eu agradeço muito, professor, nós vamos dar então início. Também lembrar que nós temos aqui, então, o nosso convidado, o professor Tom Dauer, que é diretor do Centro de Estudos Brasil-China da Unicamp, aceitou o nosso convite. Como não somos muitos expositores na mesa pequena, vou ter que fazer uma substituição. O professor Tom será o nosso debatedor permanente. É um debatedor. Bom, então de início, queria lembrar também que essa sessão estará no YouTube a partir de amanhã, no canal do Leia URGS. Então nós vamos passar a palavra ao professor Lúcio Oliveira, que é professor titular da Universidade Nacional Autônoma do México, é diretor do Instituto de Ciências Sociais e Políticas daquela universidade, e que vai falar então sobre a experiência na UNAM dos estudos chineses. E ele é professor visitante atualmente do ILEG, está à disposição dos senhores na nossa sala. Obrigado. Boa tarde para todos. É um prazer participar nessas atividades do Seminário Cultural Brasil-China e colocando algumas experiências que o México está tendo no mesmo sentido que o Brasil.
Vou ler um documento pequeno que eu fiz para expor essa experiência. Os estudos sobre China na UNAM, no México. Exporei neste seminário, de uma forma breve, os atuais estudos e atividades que vem efetivando o Centro de Estudos China-México da UNAM e as atividades da Rede América Latina-China, América Latina-Caribe-China, impulsionada pelo dinamismo desse centro. No México e no Brasil, existem outras instituições que, por história e tradição, estudam China, igual que como aqui, especialmente a Secretaria de Relações Internacionais Exteriores do México e os departamentos de estudos internacionais e de estudos orientais de várias universidades. No entanto, o Centro de Estudos China-México e a Rede América Latina-Caribe-China são resultado recente da necessidade de estudar a situação atual de China e a sua relação com México e América Latina desde ópticas novas, desde ópticas multidisciplinares e tripartites, multi-institucionais, vinculadas à nova projeção de China como ator global que incide fortemente na região da América Latina e no México. Assim mesmo, o CECHIMEX está estimulando em forma de rede estudos diversos em que confluem as perspectivas e os interesses de vários atores, universidades nacionais e estrangeiras, setor público, empresas privadas e organizações da sociedade civil. China tem um peso cada vez maior na América Latina e particularmente no México. Desde 2003, China tem virado o segundo parceiro comercial do México. No entanto, para 2004, a relação entre importações e exportações que provém da China foi de 31-1 e tem passado a ser a economia com a qual o México tem o maior déficit comercial. Pero antes disso, a Faculdade de Economia da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, criou o Centro de Estudos China-México em janeiro de 2006, inaugurado em maio desse mesmo ano com um diretor e 2 pesquisadores, todos doutores reconhecidos pelas suas pesquisas sobre a relação América Latina-China. O centro, que vamos ver como ele engrandeceu, como ele cresceu, agora tem 35 componentes, tem como objetivo melhorar e aprofundar o conhecimento da socioeconomia chinesa, priorizando as relações bilaterais a longo prazo entre China e México e com a ideia de trabalhar com acadêmicos e estudantes da UNAM no sentido de procurar incorporar a diversidade de ciências e áreas de conhecimento da universidade nesta iniciativa. Ainda que o centro coloca ênfase em aspectos econômicos, tem a intenção de incluir desde o início temas de outras áreas e faculdades, tais como agricultura, filosofia, história, arquitetura, engenharia, línguas, relações internacionais, ciências políticas, entre outros. Nos informes anuais do Centro, desde 2006, se expõe com detalhe as atividades acadêmicas e de pesquisa cada ano desde a sua fundação. Vamos mostrar o espírito e as características do trabalho deste centro, expostas nos documentos fundacionais e pelas suas atividades até hoje, que são as seguintes. Primeiro, desenvolver uma visão tripartite para as análises, tentando sempre incluir as perspectivas dos setores acadêmico, público e privado,
que é uma inovação. Quer dizer, não é só a perspectiva acadêmica, mas a intenção é incluir também a perspectiva pública e a perspectiva privada. Segundo, procurar melhorar, aprofundar e coordenar a colaboração a longo prazo entre instituições acadêmicas chinesas e mexicanas, assim como propiciar o intercâmbio e o conhecimento bilateral por meio de estadias de pesquisa de estudantes e acadêmicos entre os dois países. Agora tem um programa de bolsas para estudantes de doutorado, mestrado e graduação por 3 meses, que eles vão cada ano via um concurso de bolsa para pesquisar aspectos tecnológicos aplicados que exigem a possibilidade de aplicação imediata no México. Por exemplo, o sistema fotovoltaico para o metrô da cidade do México. Essa é uma das temáticas de pesquisa. Mas é um exemplo de como a colaboração está pensando uma colaboração para uma aplicação prática da pesquisa, ainda que submersa neste projeto de longo prazo, uma colaboração de longo prazo. Terceiro, o Centro apoia estudos, análises e desenvolvimento curricular de estudantes de graduação, mestrado e doutorado, assim como vinculação com as iniciativas nesse sentido curricular dos setores privado e público. Quarto, apresenta estudos, análises e propostas sobre a relação socioeconômica China-México desde múltiplos campos de conhecimento. 5. Soma esforços institucionais e individuais. Esta é uma outra característica. É um centro que se abre às instituições, mas também aos indivíduos. Para vincular-se com expertos sobre China e a sua relação com México, no sentido de encontrar novas análises e resultados. Sexto, está criando acervos bibliográficos e estadísticos, cuja característica é que estão abertos para a comunidade acadêmica, para funcionários públicos e para as empresas. Entrando no site do Sechimex, vocês podem pegar uma quantidade de documentos à disposição, que já em livros são mais de 100 livros que estão à disposição de tudo quem baixar. E tem cadernos de trabalho, tem informes anuais. Quer dizer, esse acervo bibliográfico e estadístico tem um desenvolvimento muito grande e muito importante e é aberto para tudo quem quer consultar. Sétimo. Não, pode colocar Sechimex. Procura estabelecer e estimular a criação de convênios bilaterais da UNAM e de outras instituições com institutos de pesquisa na China para fomentar o conhecimento da China, sua cultura e suas línguas, especialmente para o México. Também tem se proposto orientar a criação e alimentação de uma rede de pesquisadores, funcionários públicos, empresas e associações empresariais sobre todas estas temáticas. Após falar mais sobre as atividades do centro, vou falar da rede que ele tem criado ao redor desta iniciativa, que é uma rede internacional, que esperamos que a URGS possa se involucrar, que a URGS possa ter um lugar nesta rede da América Latina, Caribe e China. Depois de 8 anos de existência, o Sechimex conta com a colaboração permanente de 35 acadêmicos. Eu já disse que foi inaugurado em 2006, com 3 professores, um diretor e 2
responsáveis de área, e hoje já tem 35 acadêmicos, entre os quais estão, além dos acadêmicos, funcionários públicos e empresários em plena atividade, tanto do México, da China, da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Para o desenvolvimento das suas atividades, o centro está organizado em 4 áreas de trabalho. Primeira, economia, comércio e investimentos. Segunda, relações políticas e internacionais. Terceira, recursos naturais e meio ambiente. Quarta, história, cultura, migrações e aprendizado de línguas chinesas. Alrededor destes 4 eixos se têm produzido diversos resultados. O centro oferece à disposição de quem quer consultar 8 informes acadêmicos anuais, 26 cadernos de trabalho sobre diferentes temáticas, mais de 100 livros, várias cátedras, programas anuais de concurso de bolsas para pesquisa aplicada de estudantes mexicanos com estadia na China durante 3 meses. Os documentos dessa grande atividade de pesquisa estão disponíveis para download no sítio do CECHIMEX. Eu não tenho muito tempo, mas eu trouxe alguns dos títulos que posso oferecer para quem quiser conhecer mais a fundo destes cadernos, informes e livros. Segunda iniciativa, a Rede América Latina, Caribe e China. Uma iniciativa central do CECHIMEX foi a criação de uma rede internacional de estudos chineses e de intercâmbios para fomentar a colaboração entre a América Latina e China. Depois de 8 anos, a rede é uma realidade em que participam instituições acadêmicas, empresas, organizações sociais, instituições de governo e indivíduos. A rede efetiva seminários internacionais. Agora, no final deste mês, vai acontecer o 2º Seminário Internacional América Latina-China, América Latina, Caribe e China, que agora já tem registrados mais de 100 ponentes. As temáticas são muito amplas e os resultados destas atividades têm sido muito reconhecidas como contribuições acadêmicas e de conhecimento importantes. A fundamentação da existência desta rede é dada pelos documentos e pelas atividades da própria rede, e é a seguinte: a República Popular China tem se convertido num ponto de referência indispensável para a região da América Latina e o Caribe, como consequência de vários fatores: o avanço do aprendizado do chinês na América Latina e do espanhol na China, experiências culturais de migração, intercâmbios culturais, educativos e artísticos, fluxos massivos de investimento e comércio tanto a nível micro como macroeconômico, relações políticas e estratégicas de nível bilateral e multilateral, entre muitos outros âmbitos da relação birregional. Esforços como a da UDUAL, União de Universidades da América Latina e do Caribe, e o Centro de Estudos China-México da Faculdade de Economia da UNAM, sobre a relação entre China e América Latina são particularmente relevantes. O primeiro seminário internacional que foi organizado no ano de 2012 se chamou China, América Latina e o Caribe, condições e retos e desafios no século XXI. Seminário que reuniu, como já disse, um grupo de mais de 100 participantes, ponentes, entre acadêmicos, empresários, funcionários de governo, que apresentaram suas colocações vinculadas a 4 eixos temáticos, os mesmos eixos que trabalha o centro. A despeito do anterior, não existem atualmente suficientes esforços latino-americanos para socializar os resultados existentes e as experiências com respeito à China.
existe essa rede, e esta rede está se ampliando de uma maneira fundamental, mas ainda tem que se desenvolver e tem muito para se consolidar. Aqui, uma questão interessante é os participantes da rede, que são